Capítulo 30. 11 horas. Ele se sentou na cama no escuro, olhando espantado para o relógio digital na mesa. Como foi que conseguiu dormir tanto? Havia deixado as cortinas abertas para que a luz o acordasse, mas alguém as havia fechado. E as luvas? Onde estavam suas luvas? Ele as encontrou e as calçou para só depois sair da cama. A valise havia sumido. Ele soube antes de olhar atrás da poltrona. Frustrado, imediatamente vestiu o roupão e saiu pelo corredor até a sala de estar. Ninguém ali. Só um cheiro chamuscado de café velho que vinha da cozinha, e o aroma remanescente de um cigarro fez com que ele quisesse fumar um logo. E ali na mesinha de centro, a valise esvaziada e o arquivo. Pastas de papel pardo em 2 pilhas bem arrumadas. Ah! Rohan, gemeu ele. E Aaron nunca o iria perdoar. E Rohan havia lido a parte a respeito de Karen Garfield e do Dr. Lenley que morreram depois de estar com ela. Ela havia lido todos os deliciosos mexericos compilados ao longo dos anos com Rhiannon Fire, com Beatrice e com outro que ela com toda certeza havia conhecido no enterro. Isso e milhares de outras coisas que ele não conseguia imaginar naquele instante. Se ele entrasse no quarto e descobrisse que todas as roupas dela haviam desaparecido. Mas as roupas de Rohan não estavam aqui mesmo. Estavam no seu próprio quarto. Ele ficou ali coçando a cabeça, sem saber o que fazer. Ligar para o quarto dela, telefonar para Aaron, enlouquecer de vez. Foi quando viu o bilhete. Estava bem ao lado das 2 pilhas de pastas de papel pardo. Uma única folha de papel de carta do hotel, coberta com uma letra muito nítida e retilínea. 8:30 da manhã. Michael. Li o arquivo. Amo você. Não se preocupe. Vou me encontrar às 9 com Aaron. Você pode vir me ver na casa às 3. Preciso passar algum tempo sozinha lá. Estarei esperando por você por volta das 3. Se não puder, deixe um recado para mim aqui. A Pitonisa de Endor. A Pitonisa de Endor. Quem seria a Pitonisa de Endor? Ah, sim. A mulher que o rei Saul procurou para conjurar o rosto dos seus ancestrais. Não exagere na interpretação. Isso só quer dizer que ela sobreviveu ao arquivo. A menina prodígio. A neurocirurgiã. Li o arquivo. Ele havia levado 2 dias. Li o arquivo. Ele tirou a luva da mão direita e pôs a mão no bilhete. Relance de Rohan, vestida, curvando-se diante da escrivaninha na saleta junto à sala de estar. Em seguida, relance de alguém que havia posto um papel de carta ali já há dias. Uma arrumadeira de uniforme, e outras coisas tolas, chegando aos borbotões, nenhuma com qualquer importância. Ele ergueu os dedos e esperou até que o formigamento parasse. Quero Rohan, disse, tocando novamente o papel. Rohan, e Rohan sem raiva, mas profundamente misteriosa é. O que? No meio de uma aventura, é. O que ele estava sentindo era um entusiasmo estranho, cheio de desafio. E isso ele compreendia perfeitamente. Ele a viu novamente, com uma nitidez chocante, só que em algum outro lugar. Mas imediatamente a imagem ficou confusa. Ele a perdeu e calçou de novo a luva. Ficou ali sentado um instante, mergulhado em si mesmo, odiando instintivamente esse poder, mas mesmo assim pensando na questão do entusiasmo. Lembrou-se do que Aaron lhe havia dito na noite anterior. Posso ensiná-lo a usar esse poder, mas ela nunca será exata. Sempre haverá confusão. Meu Deus! Como Michael o detestava. Odiava até mesmo a forte sensação de Rohan que o invadira e que não o largava. Ele teria preferido muito mais as lembranças viscerais do quarto e da sua voz grave e aveludada falando com tanta delicadeza, tanta franqueza e simplicidade. Preferia muito mais ouvi-la dizer com seus próprios lábios. Entusiasmo. Chamou o serviço de copa. Mandem-me um café da manhã, ovos, aveia. Um bom prato de aveia. Uma porção extra de presunto, torradas e um bule de café. Diga ao garçom para usar a chave mestra. Vou estar me vestindo. E por favor some uma gorjeta de 20% para o garçom. E que ele traga água bem gelada. Ele leu o bilhete mais uma vez. Aaron e Rohan estavam juntos agora. Isso enchia de apreensão. E agora ele compreendia o medo de Aaron quando Michael começou a ler o arquivo. E naquela hora ele não queria dar ouvidos a Aaron. Só queria ler. Bem. Ele não podia culpar Rohan. Também não conseguia se livrar dessa sensação incômoda. Rohan não compreendia Aaron. E Aaron sem sombra de dúvida não a compreendia. E ela achava que ele era ingênuo. Ele abanou a cabeça. E ainda havia Lazer. O que Lazer estaria pensando? Era o homem, disse Aaron, na noite anterior. Antes de Michael sair de Wakaven, eu vi iluminado pelos faróis. Sabia que era uma artimanha, mas não podia me arriscar. E então o que vai fazer? Perguntou Michael. Vou tomar cuidado, disse Aaron. O que mais eu poderia fazer? E agora ela queria que ele fosse se encontrar com ela na casa às 3 da tarde porque precisava passar algum tempo ali sozinha. Com Lazer, como Michael iria represar suas emoções até às 3 da tarde? Bem, companheiro, você está em Nova Orleans, não está? Ainda não esteve no seu velho bairro. Talvez já seja hora de ir até lá. Ele saiu do hotel às 15, para o meio-dia,
E o calor envolvente foi uma surpresa agradável no instante em que pisou lá fora. Depois de 30 anos em São Francisco, ele havia se preparado instintivamente para o frio e o vento. E, enquanto caminhava na direção da cidade alta, descobriu que, no mesmo nível subconsciente, havia se preparado para uma subida ou uma descida. As calçadas largas e planas lhe pareciam maravilhosas. Era como se tudo fosse mais fácil. Cada vez que se respirava a brisa agradável, cada passo que se dava, cada travessia de rua, olhar despreocupado para os velhos carvalhos de casca preta que modificavam a paisagem urbana no instante em que ele atravessou Jackson Avenue. Nenhum vento cortante no rosto, nenhum brilho desagradável do céu da costa do Pacífico a ofuscá-lo. Para a caminhada até o Erie Channel, ele preferiu Phillip Street, e seguiu por ali sem pressa como teria feito nos velhos tempos, sabendo que o calor ficaria mais intenso, que suas roupas ficariam pesadas e que até mesmo o interior dos seus sapatos ficaria úmido em pouquíssimo tempo. Mais cedo ou mais tarde, teria de tirar seu blusão safari para pendurá-lo num dos ombros. No entanto, ele logo se esqueceu disso tudo. Este era o cenário de muitas recordações felizes. Ele conseguia afastar da sua mente a preocupação com Rowan, a preocupação com o homem. Ele estava só voltando ao passado, perambulando por esses muros antigos, cobertos de eira, e pelas extremosas jovens, crescendo esguias em meio ao mato, cheias de flores oscilantes. Ele precisava afastá-las à medida que avançava. Ocorreu-lhe novamente, com a mesma força de antes, que a saudade não havia embelezado nada. Graças a Deus, muita coisa ainda estava ali. As altas casas vitorianas no estilo Queen Anne, tão maiores do que as de São Francisco, permaneciam em pé ao lado das casas anteriores à Guerra de Secessão com suas colunas e paredes de alvenaria, sólidas e magníficas como a casa de First Street. Ele afinal atravessou Magazine, alerta para o trânsito veloz, e foi entrando no Erie Channel. As casas pareceram encolher. Colunas cederam lugar a esteios de madeira. Já não havia mais carvalhos. Até mesmo os olmos imensos desapareciam depois da esquina de Constance Street. Mas até aí tudo bem mesmo. Esta era a sua parte da cidade. Ou pelo menos havia sido. Annunciation Street o deixou desconsolado. As boas restaurações e pinturas recentes que havia visto em Constance e Laurel eram raras nessa rua maltratada. Os terrenos baldios estavam cheios de lixo e de pneus velhos. A casa geminada em que ele havia crescido estava abandonada, com grandes pedaços de compensado velho cobrindo todas as portas e janelas. E o quintal no qual ele havia brincado estava agora coberto por mato e cercado com uma feia tela de arame. Ele não viu sombra das velhas maravilhas que floriam perfumadas, em tons de rosa, no inverno e no verão. Também haviam sumido as bananeiras que ficavam junto ao velho barracão nos fundos da entrada lateral. A pequena mercearia da esquina estava deserta e trancada a cadeado. E o velho bar da esquina não demonstrava o menor sinal de vida. Aos poucos, ele percebeu que era o único homem branco à vista. Pareceu ir mergulhando cada vez mais nessa tristeza e nessa sujeira. De longe em longe, via-se uma casa com pintura recente. Uma bonita criança negra com os cabelos trançados e olhos redondos e serenos estava agarrada a um portão, olhando fixamente para ele. Mas todas as pessoas que ele poderia ter conhecido haviam ido embora muito tempo atrás. E ver a lamentável decadência de Jackson Avenue nessa região o deixou magoado. Mesmo assim, ele prosseguia na direção das moradias de tijolo do St. Thomas Project. Aqui já não morava mais nenhum branco. Ninguém precisava lhe dizer isso. Aqui ficava a cidade do homem negro. E ele sentia frios olhos observá-lo quando virou a esquina de Josephine Street na direção das velhas igrejas e da velha escola. Mais chalés de madeira vedados com tábuas, o piso inferior de um prédio totalmente esvaziado. Móveis quebrados e inchados, empilhados junto à sarjeta. Apesar do que já havia visto antes, o estado lamentável dos prédios abandonados da escola foi um choque para ele. Havia vidraças quebradas nas janelas das salas nas quais ele havia estudado tantos anos antes. Além disso, o ginásio que lhe havia ajudado a construir parecia tão envelhecido, tão obsoleto, tão absolutamente esquecido. Somente as igrejas de Santa Maria e de Santo Afonso permaneciam orgulhosas e aparentemente indestrutíveis. Mas suas portas estavam trancadas. E no pátio da sacristia de Santo Afonso, o mato alcançava a altura dos seus joelhos. Ele viu as antigas caixas de luz, abertas e enferrujadas, com os fusíveis arrancados. Quer ver a igreja? Ponto de interrogação. Ele se voltou. Um pequeno homem com um início de careca, uma barriga arredondada e um rosto rosado e suarento estava falando com ele. Pode ir até a casa paroquial, e eles o deixarão entrar, disse o homem. Michael fez que sim. Até mesmo a casa paroquial estava trancada. Era preciso tocar uma campainha e esperar. E a mulherzinha de lentes grossas e cabelo castanho curto falou por trás de uma vidraça. Gostaria de fazer uma doação,
disse ele, tirando um maço de notas de $20. Gostaria de ver as duas igrejas se possível. Não poderá ver a de Santo Afonso. Não é mais usada. Não é segura. O reboco está caindo. O reboco. Ele se lembrava dos maravilhosos afrescos no teto, com os santos olhando para ele de um céu azul. Debaixo daquele teto, ele havia sido batizado, havia feito a primeira comunhão e, mais tarde, havia sido crismado. E naquela sua última noite em Nova Orleans, ele vinha pelo corredor central de Santo Afonso, com sua beca e chapéu brancos, com os outros formandos, nem mesmo pensando em dar uma última olhada ao seu redor, com todo aquele entusiasmo por estar indo com a mãe para a costa oeste. Para onde foi todo mundo? Perguntou Michael. Mudaram-se daqui, disse ela, fazendo um gesto para que ele a acompanhasse. Ela ia levá-lo até o interior da igreja de Santa Maria, passando por dentro da própria casa paroquial. E os negros não frequentam. Mas porque está tudo trancado. Tivemos um roubo atrás do outro. Ele não conseguia conceber essa história de não se poder entrar à vontade numa igreja silenciosa e sombreada a qualquer hora do dia. Não se poder fugir à rua barulhenta e causticante, para sentar na quietude escurecida, a conversar com os anjos com os santos, enquanto velhas de vestidos floridos e chapéus de palha rezavam seus terços sussurrando com lábios murchos. Ela o conduziu, passando pelo altar. Ele havia sido coroinha o que havia preparado o vinho do sacramento. Sentiu um pequeno espasmo de felicidade quando viu as fileiras de santos de madeira, quando viu a nave longa e alta com seus sucessivos arcos góticos. Tudo esplêndido, tudo intacto. Graças a Deus, ela ainda estava em pé. Ele estava a ponto de chorar. Enfiou as mãos nos bolsos e baixou a cabeça, só olhando para cima bem devagar por baixo das sobrancelhas. Estavam totalmente embaralhadas suas recordações de missas aqui e de missas do outro lado da rua da igreja de Santo Afonso. No seu tempo já não havia mais nenhuma briga entre irlandeses e alemães. Eram só os nomes de origem alemã ou irlandesa misturados de qualquer jeito. A escola primária usava outra igreja para a missa matinal. A de Santa Maria ficava cheia com os alunos do segundo grau. Não era preciso nenhuma imaginação para voltar a ver os estudantes uniformizados saindo enfileirados dos bancos para comungar. As meninas, de blusa branca e saia de lã azul. Os meninos, de calças e camisa caque. No entanto, a memória continuava a esquadrinhar todos aqueles anos. Aos 8 anos de idade, ele havia balançado o turíbulo fumegante aqui, nessa escada, para a bênção. Pode ficar o tempo que quiser, disse a mulherzinha. Basta que volte por dentro da casa paroquial quando terminar. Durante uma meia hora, ele ficou sentado no primeiro banco. Não sabia exatamente o que estava fazendo. Talvez gravando na memória os detalhes do que não teria conseguido extrair das suas lembranças. Para nunca mais se esquecer dos nomes entalhados no piso de mármore daqueles que haviam sido enterrados debaixo do altar. Para nunca mais se esquecer talvez dos anjos pintados lá em cima. Ou do vitral lá à sua direita no qual os anjos e os santos usavam sapatos de madeira. Que estranho. Será que alguém poderia ter uma explicação para isso? E imaginar que ele nunca havia percebido o detalhe antes. E quando pensava em todas aquelas horas passadas nesta igreja, pensar em Marie-Louise, com seus seios grandes por baixo da blusa branca engomada do uniforme, lendo seu missal. E Rita Maier, que já parecia uma mulher adulta aos 14 anos. Ela usava saltos muito altos e enormes brincos dourados com o vestido vermelho aos domingos. O pai de Michael era um dos homens que passava pelos bancos com a cesta da coleta num cabo comprido, enfiando-a numa fileira após a outra, com expressão adequadamente solene. Naquele tempo você sequer cochichava numa igreja católica, a menos que fosse absolutamente necessário. O que ele estava achando? Que todos estariam aqui à sua espera. Uma dúzia de Rita-mães em vestidos floridos, fazendo uma visita ao meio-dia. Não volte lá, Mickey, havia Rita-mãe dito ontem à noite. Guarde a lembrança do jeito que era antes. Ele afinal se pôs de pé. Caminhou pelo corredor na direção dos velhos confessionários de madeira. Encontrou na parede a placa com a relação daqueles que haviam contribuído para a restauração no passado recente. Fechou os olhos, e só por um instante imaginou ouvir crianças brincando nos pátios da escola. Aquele burburinho de vozes misturadas ao meio-dia. Não havia nenhum ruído semelhante, nenhum chiado pesado das portas abertas à medida que os paroquianos entravam e saíam. Apenas o lugar vazio e imponente. E a Virgem com sua coroa no altar-mor. Pequena, distante, parecia a imagem. Ocorreu-lhe em termos racionais que deveria rezar para ela. Deveria perguntar à Virgem ou a Deus por que havia sido trazido de volta. Qual era o significado de ser arrancado das frias garras da morte? Mas ele não tinha nenhuma fé nas imagens no altar. Não lhe voltava nenhuma recordação da fé infantil. Em vez disso, a lembrança que lhe ocorreu foi específica e incômoda.
suja e mesquinha. Ele e Marie-Louise haviam se encontrado para conversar em segredo bem atrás daquelas altas portas da frente. Chovia a cântaros. E Marie-Louise havia confessado, com certa relutância, que não estava grávida. Ela estava furiosa por ser forçada a confessar, furiosa por ele estar tão aliviado. Você não quer se casar? Por que entramos nessa brincadeira idiota? O que teria acontecido com ele se houvesse se casado com Marie-Louise? Ele via seus olhos castanhos, grandes e emburrados. Sentia sua irritação, sua decepção. Não conseguia imaginar uma coisa dessas. A voz de Marie-Louise voltou. Você sabe que vai se casar comigo mais cedo ou mais tarde. Estamos destinados um ao outro. Destinados. Teria sido o destino que o havia tirado daqui. O destino que o levou a fazer as coisas que fez na sua vida. O destino que o fez ir tão longe. Estaria ele destinado a cair do rochedo no mar e a ser lentamente carregado para longe das luzes da terra. Pensou em Rohan, não apenas na imagem visual, mas em tudo o que Rohan significava para ele agora. Pensou na sua doçura, na sua sensualidade, no seu mistério, no seu corpo esguio, em boa forma, aconchegado ao dele debaixo dos lençóis, na sua voz aveludada e nos seus olhos frios. Pensou no jeito de Rohan olhar para ele antes de fazerem amor, tão despreocupada, totalmente esquecida do seu próprio corpo, absorta no dele, olhando para ele, enfim, como um homem olharia para uma mulher, com a mesma fome e a mesma agressividade e, no entanto, entregando-se como por mágica nos seus braços. Ele ainda olhava fixamente para o altar, para toda a igreja ampla e profusamente ornamentada. Ele gostaria de acreditar em alguma coisa. Percebeu, então, que acreditava. Ainda acreditava nas visões, na bondade das visões. Acreditava nelas e na sua bondade com tanta firmeza quanto outras pessoas acreditam em Deus ou em santos, na correção divina de um certo caminho, tanto quanto acreditam numa vocação. Isso lhe pareceu tão tolo quanto as outras crenças. Mas eu vi, mas eu achei, mas eu me lembro, mas eu sei. Pura baboseira. Afinal de contas, ele não conseguia se lembrar. Nada em toda a história da família Mayfair havia realmente feito com que ele voltasse àqueles momentos preciosos, a não ser a imagem de Deborah. E apesar de toda a sua certeza de que havia sido ela quem se aproximara dele, ele não possuía nenhum detalhe verdadeiro. Não se lembrava realmente de momentos ou de palavras. No impulso, com os olhos ainda fixos no altar, ele fez o sinal da cruz. Quantos anos haviam se passado desde a época em que ele fazia esse sinal todos os dias, 3 vezes ao dia? Curioso, pensativo, ele repetiu o gesto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Seus olhos ainda fixos na Virgem. O que eles querem de mim? Perguntou, baixinho. E ao tentar reinvocar o pouco que conseguia das visões, percebeu em desespero que a imagem da mulher de cabelos escuros havia sido substituída pela imagem de Deborah descrita na história. Uma havia eliminado a outra. Com a leitura, em vez de obter mais alguma coisa, ele havia perdido. Depois de mais algum tempo, parado ali em silêncio, com as mãos enluvadas enfiadas nos bolsos, ele voltou lentamente pelo corredor central, até chegar à mesa da comunhão. Subiu os degraus de mármore, atravessou o altar e encontrou o caminho de saída passando pela casa paroquial. O sol batia sobre Constance Street como sempre. Feio e impiedoso. Não havia árvores aqui, e o jardim da casa paroquial estava escondido por trás de um muro alto de tijolos, e o gramado ao lado da igreja de Santa Maria ardia, cansado e empoeirado. A loja de artigos religiosos na esquina ao longe, com todas as suas imagens pequenas e bonitas e seus santinhos, não existia mais. Tábuas cobriam as vitrines. Uma placa de imobiliária na parede de madeira pintada. O homenzinho careca de rosto vermelho e suarento estava sentado na escada da casa paroquial, com os braços cruzados sobre os joelhos, os olhos acompanhando uma revoada de pombos de asas cinzentas diante da lamentável fachada descascada da igreja de Santo Afonso. Deviam envenenar esses pombos, disse ele. Eles deixam tudo imundo. Michael acendeu um cigarro e ofereceu um ao homem, que o aceitou. Michael também lhe deu a carteirinha de fósforos quase vazia. Filho, por que você não tira esse relógio de ouro e guarda num bolso? Não saia por aqui com esse negócio no pulso, está-me. E entendendo, quem quiser meu relógio leva junto meu pulso e o punho que está preso a ele. O homem apenas encolheu os ombros e abanou a cabeça. Já na esquina de Magazine Jackson, Michael entrou num bar escuro, de aparência desagradável, num prédio velho e miserável de ripas desengonçadas. Em todos os seus anos em São Francisco, ele nunca havia visto um estabelecimento tão depauperado. Um homem branco parecia uma sombra ao fundo, olhando para ele com olhos que cintilavam num rosto encovado e cheio de rugas. O balconista do bar também era branco. Dê-me uma cerveja, disse Michael. Que marca? Tanto faz. Sua cronometragem foi perfeita. Faltando 3 minutos para as 3,
Ele estava atravessando Camp Street, caminhando lentamente, para que o calor não o matasse, e mais uma vez se sentindo acalmado pela sombra agradável e pela beleza aleatória do Garden District. Tudo isso era como sempre havia sido. E imediatamente ele se sentiu bem. Sentiu imediatamente que estava onde queria estar e talvez mesmo onde deveria estar, se fosse possível a cada um determinar sua trajetória. Exatamente às 3 da tarde, ele estava diante do portão aberto. Era a primeira vez que via a casa à luz do dia, e seu pulso se acelerou. Aqui mesmo no seu estado de abandono, ela era majestosa, imponente, apenas hibernando por trás das cortinas de trepadeiras, com suas janelas altas cobertas de tinta verde descascada e no entanto ainda perfeitamente aprumadas nas suas dobradiças de ferro. À espera, uma tontura o dominou enquanto olhava para ela, um súbito prazer por ter voltado, pelos motivos que fossem, por estar fazendo o que devia estar fazendo. Ele subiu a escada de mármore e empurrou a porta. Quando ela se abriu, ele entrou no corredor longo e amplo. Nunca em São Francisco ele havia estado numa construção com uma estrutura dessas. Nunca havia estado em aposentos com o pé direito tão elevado ou visto portais tão graciosos e altos. Um brilho profundo aparecia no assoalho de cerne de pinho apesar da margem de poeira grudenta ao longo das paredes. A tinta estava descascando das sancas lá no alto, mas as próprias sancas estavam perfeitas. Ele sentia amor por tudo que via, pela perfeita execução dos portais em formato de buraco de fechadura, e a beleza da balaustrada da longa escada interna. Estava gostando de sentir o chão sólido sob seus pés. E o perfume bom da madeira da casa o encheu com uma satisfação súbita e agradável. Uma casa tinha um cheiro desse só num único lugar no mundo inteiro. Michael. Entre. Michael. Ele caminhou até a primeira das 2 portas da sala de estar, ainda escura e sombria, embora Rohan houvesse aberto todas as cortinas. A luz entrava em listras pelas lâminas das venezianas e chegava abrandada pela tela suja da varanda para onde davam as janelas laterais. Uma aragem de madressilva, tão doce e agradável. E aquela seria uma coroa imperial explodindo numa infinidade de raminhos cor-de-rosa ao longo da tela? Ele não havia visto essa linda trepadeira em todo o tempo que passou fora. Ela estava sentada, pequena e muito bonita, no longo sofá de veludo marrom, de costas para a frente da casa. Era lindo o jeito do seu cabelo que junto ao rosto. Ela estava usando um daqueles camisões soltos de algodão enrugado, leve como a seda, e seu rosto e seu pescoço pareciam ter um forte bronzeado em contraste com a camiseta branca que usava por baixo. Suas pernas muito longas nas calças brancas, os dedos dos pés nus e surpreendentemente sexy, com um leve relance de esmalte vermelho, nas sandálias brancas. A pitonisa de Endor, disse ele, abaixando-se para beijar seu rosto e segurá-lo na mão esquerda, com ternura e carinho. Ela o agarrou pelos punhos, grudando-se a ele, beijando-o na boca com violência e doçura. Ele sentiu tremor nos braços de Rohan, a febre. Você ficou aqui sozinha? Ela se recostou quando ele se sentou ao seu lado. E por que não? Perguntou ela, com a voz baixa, grave. Larguei o hospital oficialmente hoje à tarde. Vou procurar um emprego por aqui. Vou ficar aqui, nesta casa. Ele deu um suspiro longo e assobiante e sorriu. Está falando sério? Bem, o que você acha? Não sei. Todo o caminho até aqui. Voltando do Irichanel, eu não parava de pensar que talvez você já estivesse aqui com as malas prontas para voltar. Não há a menor chance. Já considerei 3 ou 4 hospitais diferentes aqui com meu ex-chefe em São Francisco. Ele vai dar uns telefonemas para mim. Mas o que me diz de você? O que você está querendo dizer com isso? Rohan, você sabe por que estou aqui. Para onde poderia pensar em ir? As visões me trouxeram para cá. Não estão me mandando ir para nenhum outro lugar. Na verdade, não estão me dizendo nada. Eu ainda não consegui me lembrar. Li 400 páginas da história, mas não me lembro. Foi Deborah quem eu vi. Até aí eu sei, mas realmente não sei o que ela disse. Você está cansado e com calor, disse ela, tocando-lhe a testa com uma das mãos. Não está falando coisa com coisa. Ele deu um risinho de surpresa. Ouçam só o que ela diz. A pitonisa de Endor. Você não leu a história. O que está acontecendo? Você não leu aquilo tudo? Estamos numa gigantesca teia de aranha e não sabemos quem a teceu. Ele estendeu as mãos enluvadas, olhando para os dedos. Simplesmente não sabemos. Ela lhe lançou um olhar sereno, distante, que fez seu rosto parecer frio, muito embora ele estivesse corado e seus olhos cinzentos estivessem maravilhosamente iluminados. Bem, você leu. Não leu. O que pensou quando leu? O que achou? Michael, acalme-se. Você não está me perguntando o que pensei. Está me perguntando como estou me sentindo. O que estive dizendo é o que eu penso. Não estamos presos em nenhuma teia, e ninguém a está tecendo. E, se quer um conselho, esqueça essas pessoas. Esqueça o que elas querem.
Essas pessoas que apareceram nas suas visões. Esqueça-as a partir de agora. O que você quer dizer com esquecer? Está bem. Ouça o que lhe digo. Estou aqui sentada pensando há horas. Pensando nisso tudo. Minha decisão é a seguinte. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui porque esta casa é minha e porque gosto dela. Gosto também da família que conheci ontem. Gosto deles. Quero conhecê-los. Quero ouvir suas vozes, reconhecer seus rostos e aprender o que eles tiverem a me ensinar. Além do mais, eu sei que não seria capaz de me esquecer daquela velha e do que lhe fiz. Não importa para onde eu fosse. Ela fez uma pausa, com o rosto transfigurado por um instante num súbito lampejo de emoção, que logo desapareceu, deixando-a tensa e fria. Ela cruzou os braços levemente, com um dos pés na beira da mesinha de centro. Você está prestando atenção? Claro que estou. Pois bem, eu também quero que você fique aqui. Espero que você fique e torço para isso. Mas não por causa desse modelo, dessa teia, ou seja lá o que for. Não por causa das visões ou por causa do homem. Já que não existe absolutamente nenhum meio de se descobrir o que essas coisas querem dizer, Michael, ou de se descobrir o que foi predeterminado, para usar a palavra que você escreveu nas suas anotações. Ou mesmo porque você e eu acabamos nos conhecendo. Não há meios de se saber. Ela parou, examinando a expressão de Michael atentamente e depois prosseguiu. Por isso, tomei uma decisão, declarou, falando mais devagar, com base no que posso saber, no que posso ver, definir e compreender. E ela é que este é o meu lugar porque quero que o seja. Estou entendendo, disse ele, fazendo que sim com a cabeça. O que estou dizendo é que vou ficar aqui apesar desse homem e do seu aparente projeto. Dessa coincidência de eu o salvar do afogamento, sendo você quem é. Ele concordou novamente, um pouco hesitante, e depois se recostou no sofá, respirando fundo, sem tirar os olhos dela. Mas você não pode me dizer que não quer se comunicar com essa criatura, que não quer compreender o significado disso tudo. Claro que quero compreender, disse ela. Quero mesmo, mas apenas isso não me manteria aqui. Além do mais, para essa criatura não importa se estamos em Montcleve, na França, em Tiburon, na Califórnia, ou em Dominelite, na Escócia. E quanto ao que importa para aqueles seres que você viu, eles vão ter de voltar e lhe dizer o que interessa. Você simplesmente não sabe. Ela fez uma pausa, procurando deliberada e obviamente abrandar suas palavras como se temesse que elas fossem por demais ferinas. Michael, se você quiser ficar, tome essa decisão com base em alguma outra coisa. Como talvez querer ficar aqui por minha causa, porque foi aqui que nasceu. Ou por acreditar que será feliz aqui. Porque esse bairro foi o primeiro que você amou, e talvez pudesse voltar a amar. Nunca deixei de amar esse lugar, Juan. Mas não faça nada mais para obedecer às visões. Faça as coisas apesar de elas existirem. Juan, estou aqui agora nesta sala por causa delas. Não perca esse fato de vista. Nós não nos conhecemos no Yacht Club, Juan. Ela fez uma longa expiração. Insisto em perdê-lo de vista. Aaron conversou com você sobre tudo isso. Foi esse o conselho que lhe deu? Não pedi conselhos a ele, respondeu ela, cheia de paciência. Encontrei-me com ele por 2 motivos. Em primeiro lugar, eu queria conversar com ele mais uma vez e me certificar de que ele era honesto. E então, ele é tudo o que você disse. Mas eu precisava vê-lo mais uma vez, para conversar de verdade com ele. Ela se interrompeu. Ele tem um jeito fascinante de falar. Eu sei. Senti isso quando vi no velório. E ouvi também aquela outra vez quando vi junto ao túmulo de Lee. E você agora está tranquila quanto a ele. Agora eu o conheço, disse ela, concordando. Ele não é tão diferente de mim e de você. Como assim? Ele é dedicado, disse ela, encolhendo um pouco os ombros. Do mesmo jeito que eu sou dedicada à cirurgia, e que você é dedicado quando está devolvendo a vida a uma casa como esta. Ela pensou um pouco. Ele tem ilusões, como você e eu as temos. Compreendo. O segundo motivo consistia em eu querer lhe dizer que sentia gratidão por tudo que ele me havia dado na história. Que ele não precisava se preocupar com ressentimentos ou com revelações indevidas de minha parte. Michael estava tão aliviado que nem a interrompeu, mas estava intrigado. Ele preencheu a lacuna maior e mais crucial da minha vida, disse ela. Creio que nem mesmo ele compreende o que isso significou para mim. Ele é muito desconfiado. E no fundo não conhece a solidão. Está com o Talamasca desde quando era menino. Sei do que você está falando. Mas acho que ele realmente compreende. Mesmo assim, ele desconfia. Essa coisa, essa encantadora aparição de cabelos castanhos, seja lá o que for, tentou matá-lo de verdade. Sabia? Eu sei. Mas eu tentei fazer com que ele entendesse minha gratidão. Que eu não criticava sob nenhum aspecto. Há 2 dias, eu era uma pessoa sem família e sem passado. E agora tenho tanto uma quanto o outro. As questões mais torturantes da minha vida foram respondidas. Creio que ainda não absorvi o significado total. Não paro de me lembrar da minha casa em Tiburon e a cada vez percebo que não preciso mais voltar para lá.
que não preciso mais ficar lá sozinha. E o impacto maravilhoso se repete. Nunca imaginei que sua reação fosse essa. Tenho de confessar. Imaginei que você se zangasse, que talvez se sentisse ofendida. Michael, não estou ligando para o que Aaron fez a fim de obter as informações. Não me importo com o que os seus colaboradores tenham feito, ou com o que fizeram desde o princípio. A questão é que a informação seria absolutamente inexistente se ele não a houvesse compilado. A mim restaria aquela velha e as coisas nocivas que ela disse. E todos os primos radiantes, sorridentes e oferecendo solidariedade, mas incapazes de contar a história toda por não a conhecerem. Eles só conhecem pequenos trechos cintilantes. Ela respirou fundo. Sabe, Michael, algumas pessoas não sabem receber presentes. Elas não sabem tomar posse e fazer uso deles. Eu preciso aprender a receber presentes. Esta casa é um presente. A história foi outro. E a história torna possível que eu aceite a família. E meu Deus, eles são o maior presente de todos. Mais uma vez, ele sentiu alívio. Um profundo alívio. Suas palavras como que o fascinavam. Mesmo assim, ele não conseguia superar a surpresa. E a parte do arquivo a respeito de Karen Garfield e o Dr. Langley. Tive tanto medo por você quando lesse isso. A centelha de dor no seu rosto dessa vez foi mais forte, mais clara. Ele imediatamente lamentou sua falta de tato. De repente, pareceu imperdoável ter falado sem pensar. Você não me compreende, disse ela, com a voz tão neutra quanto antes. Não entende o tipo de pessoa que eu sou. Eu queria saber se tinha aquele poder ou não. Fui procurá-lo porque imaginei que, se você me tocasse com as suas mãos, poderia me dizer se esse poder realmente existia. Bem, você não pôde dizer isso. Mas Aaron me disse. Aaron me deu uma confirmação. E nada poderia ter sido pior do que suspeitar e não ter certeza. Compreendo. Será? Ela engoliu em seco, com o rosto de repente se esforçando muito para conservar sua expressão de tranquilidade. E então seus olhos ficaram baços por um instante e só voltaram a brilhar com um óbvio ato de determinação. Ela prosseguiu, num sussurro áspero. Odeio o que aconteceu a Karen Garfield. Detesto mesmo. Já Langley já estava doente. Ele havia sofrido um derrame no ano anterior. Sobre Langley não tenho certeza, mas com Karen Garfield, ali fui eu, sim. E Michael, aconteceu porque eu não sabia. Entendo, disse ele, baixinho. Por algum tempo, ela se esforçou em silêncio para reconquistar a serenidade. Quando voltou a falar, sua voz estava exausta e um pouco rouca. Eu ainda tinha mais um motivo para querer ver Aaron. Qual era? Ela pensou um pouco antes de responder. Não estou em comunicação com esse espírito, e isso quer dizer que não tenho como controlá-lo. Ele ainda não se revelou a mim, não de verdade. E pode ser que não o faça. Rowan, você já ouviu, e além do mais ele está à sua espera. Ela refletia, com a mão mexendo à toa num pequeno fio de linha na barra da camisa. Eu sou hostil a ele, Michael. Não gosto dele, e acho que ele sabe. Estive aqui sentada há horas a fio, sozinha, convidando-se a chegar e, ainda assim, sentindo o ódio e medo dele. Michael ficou intrigado com isso. Talvez ele tenha exagerado, disse ela. Você está se referindo ao jeito com que ele tocou em você. Não. Estou querendo dizer que ele pode ter exagerado em mim. Ele pode ter ajudado a criar exatamente a médium que não pode ser seduzida por ele ou enlouquecida por ele. Michael, se com esse meu poder invisível eu posso matar um ser humano de carne e osso, como você imagina o impacto da minha hostilidade sobre Lazer? Ele espremeu os olhos, olhando atento para ela. Não sei, confessou ele. A mão de Rowan tremia ligeiramente quando ela empurrou para trás o cabelo que caía sobre o rosto. A luz do sol se refletiu nele por um instante, tornando-o realmente louro. Minhas aversões são muito profundas. Sempre foram. Elas não mudam com o tempo. Sinto uma aversão arraigada por essa criatura. Ah, eu me lembro do que você disse ontem à noite, a respeito de querer conversar com a criatura, argumentar com ela, descobrir o que ela quer. Mas neste exato momento a repulsa é o que há de mais forte. Michael ficou observando Rowan por algum tempo, em silêncio. Ele sentiu uma aceleração estranha, quase inexplicável, do seu amor por ela. Sabe, você estava certa no que disse antes. Eu realmente não a compreendo, nem compreendo que tipo de pessoa você é. Eu a amo, mas não a entendo. É que você pensa com o coração, disse ela, tocando delicadamente no seu tórax com o punho fechado. É isso que o faz tão bom e tão ingênuo. Já eu não ajo assim. Existe em mim algo de mal igual ao mal das pessoas ao meu redor. Elas raramente me surpreendem, mesmo quando me deixam furiosa. Ele não quis discutir com ela, mas não era ingênuo. Não. Estou há horas pensando em tudo isso, disse ela. Nesse poder de romper vasos sanguíneos e aortas, provocando a morte como que por uma praga rogada. Se esse poder que tenho servir para alguma coisa, talvez ele sirva para destruir essa entidade. Talvez ele possa atuar sobre a energia controlada pela criatura,
da mesma forma que atua sobre as células de seres vivos. Isso nunca chegou a me passar pela cabeça. É por isso que temos de pensar com independência, disse ela. Antes de mais nada, sou médica. Sou mulher e pessoa, em segundo lugar. E para mim, na qualidade de médica, é perfeitamente fácil ver que essa entidade existe em alguma espécie de relação contínua com o mundo físico. É cognoscível em que esse ser é cognoscível como o enigma da eletricidade era cognoscível no ano 700 da era cristã, embora ninguém o conhecesse. Michael concordou. Seus parâmetros. Você usou essa palavra ontem à noite? Não pare de me perguntar sobre seus parâmetros. Se ele é sólido o suficiente quando se materializa para que eu toque. Isso. Exatamente. O que ele é quando se materializa. Tenho de descobrir seus parâmetros. Meu poder também funciona de acordo com as normas do nosso mundo físico. E eu tenho de aprender os parâmetros do meu poder também. A dor voltou ao seu rosto, mais uma vez como um lampejo de luz. Algo que deformava sua expressão e que depois se ampliava até que o rosto liso parecesse ameaçado de murchar como o de uma boneca no fogo. Só aos poucos, ela voltava a uma expressão neutra, calma, bonita e calada. Sua voz era um fio quando ela prosseguiu. Essa é a minha cruz, o meu poder. Da mesma forma que a sua cruz é o poder que tem nas mãos. Nós vamos aprender a controlar essas coisas para podermos decidir quando e onde usá-las. É isso mesmo que temos de fazer. Quero lhe dizer uma coisa sobre aquela velha, Carlota, e sobre meu poder. Você não precisa falar se não quiser. Ela sabia que eu ia fazer aquilo com ela. Ela previu e, calculista, me provocou. Eu poderia jurar que foi isso que fez. Por quê? Fazia parte dos planos dela. Eu não paro de pensar nisso. Talvez ela pretendesse me deixar abatida, destruir minha confiança. Ela sempre usou a culpa para magoar Deirdre, e é provável que a tenha usado também contra. Mas não vou me deixar atrair pelas longas articulações dos seus planos. Seria errado que agíssemos assim agora, que falássemos neles, em lazer, nas visões e na velha, e no que eles querem. Eles traçaram um monte de círculos para nós, e eu não quero andar em círculos. Como eu entendo o que você quer dizer. Devagar, ele deixou de olhar para ele e tentou apanhar cigarros no bolso. Restavam 3. Ele lhe ofereceu um, mas ela recusou. Estava a observá-lo. Algum dia, disse ela, pode sentar à mesa e beber vinho branco, cerveja, seja o que for, juntos, e falar neles. Conversar sobre Petir Van Abel, Charlotte, Julien e tudo mais. Mas não agora. Agora eu quero separar o que vale a pena do que não vale. O que tem substância do que é místico. E eu gostaria que você fizesse o mesmo. Estou seguindo seu raciocínio, disse ele, procurando os fósforos. Não tinha nenhum. Dera os fósforos àquele velho. Ela enfiou a mão no bolso da calça, tirou dali um delicado isqueiro de ouro e acendeu o cigarro. Obrigado, disse ele. Sempre que focalizamos atenção neles, o efeito é o mesmo. Ficamos passivos e confusos. Você tem razão, Juan. Ele estava pensando em todo o tempo que havia passado no quarto escurecido em Liberty Street, tentando se lembrar, tentando compreender. Mas aqui estava ele, afinal, nesta casa. E ainda não havia tirado as luvas, a não ser por 2 situações na noite anterior, quando havia tocado nos restos mortais de Townsend e na Esmeralda. A simples ideia já o apavorava. Tocar os batentes das portas, as mesas e as cadeiras que haviam pertencido à família Mayfair, tocar os objetos mais antigos, o baú de bonecas no sótão, que Ron lhe havia descrito, e os frascos, aqueles frascos fedorentos. Nós nos tornamos passivos e confusos, disse ela novamente, exigindo sua atenção. E não pensamos mais com independência, que é exatamente o que devemos fazer. Concordo com você, disse ele. Só gostaria de ter a sua calma. Gostaria de saber todas essas meias verdades e não sair feito um tonto em meio à escuridão, procurando compreender tudo. Não seja joguete de ninguém, Michael. Procure a atitude que lhe dê o máximo de força e de dignidade, não importa o que possa estar acontecendo por fora. Você está querendo dizer que devemos lutar pela perfeição. O quê? Na Califórnia, você disse que achava que todos nós deveríamos ter como alvo a perfeição. Eu disse isso mesmo. Bem, acredito nisso aí. Estou tentando descobrir qual é o procedimento perfeito nesse caso. Por isso, não haja como se eu fosse uma louca só porque não estou chorando. Michael, não pense que eu não saiba o que fiz a Karen Garfield, ao Dr. Langley ou aquela garotinha. Eu sei mesmo. Eu não quis dizer. Quis. Sim, retrucou ela com uma leve aspereza. Não goste de mim mais quando eu choro do que quando eu não choro. Juan, eu não. Chorei um ano inteiro antes de conhecer você. Comecei a chorar quando ele morreu. Depois chorei nos seus braços. Chorei quando recebi o telefonema de Nova Orleans com a notícia da morte de Deirdre, e eu nem a havia conhecido.
falado com ela ou posto meus olhos sobre ela. Chorei sem parar. Chorei quando a vi no caixão ontem. Chorei por ela ontem à noite. E chorei também pela velha. Pois bem, não quero continuar chorando. O que eu tenho aqui é a casa, a família e a história que Aaron me entregou. Tenho você. Uma verdadeira oportunidade com você. E que motivos tenho para chorar? É o que gostaria de saber. Ela olhava para ele, séria, obviamente frigindo de raiva e do conflito em seu íntimo, com os olhos cinzentos faiscando na direção dele na penumbra. Você vai me fazer chorar, Rohan, se não parar. Ela riu apesar de si mesma. Sua expressão se abrandou maravilhosamente, com a boca formando um sorriso involuntário. Está bem, disse ela. E tem mais uma coisa que poderia me fazer chorar. Acho que devo lhe dizer isso para ser perfeitamente franca. É que eu choraria se perdesse você. Que bom, disse ele, baixinho, beijando-a rapidamente antes que ela o impedisse. Ela fez um pequeno gesto para que ele voltasse a se sentar, para que ficasse sério e ouvisse com atenção. Ele fez que sim e deu de ombros. Quero que me diga o que você quer fazer. Ou melhor, o que você quer fazer. Não estou me referindo ao que aqueles seres querem de você. O que está aí na sua cabeça agora? Quero ficar aqui. Como gostaria de não ter morado longe tanto tempo. Não sei por que fiz isso. Certo. Agora você está falando. Está falando de alguma coisa real. Sem a menor dúvida, disse ele. Estive andando lá pelas ruas onde cresci. Já não é mais o mesmo bairro. Nunca foi bonito, mas agora está miserável, em ruínas. Destruído. Ele viu imediatamente a preocupação nos olhos de Rohan. Bem, está tudo mudado, prosseguiu ele, com um pequeno gesto cansado de aceitação. Mas Nova Orleans nunca foi para mim apenas aquele bairro. Nunca foi em Annunciation Street. Nova Orleans estava aqui no Garden District, na parte alta da cidade. Estava no French Quarter, no centro. Estava em todos esses locais lindos. Eu adoro a cidade. Estou feliz por estar aqui de volta. Não quero sair daqui outra vez. Tudo bem, Michael. Ela sorriu, e a luz delineou a curva do seu rosto e a beira da sua boca. Sabe, eu não parava de pensar. Estou de volta. Voltei. E não importa o que aconteça com todo o resto. Não quero sair mais daqui. Eles que vão para o inferno, Michael. Quem quer que sejam, que vão para o inferno, pelo menos até que nos deem alguma razão para pensar de outra forma. Palavras acertadas, disse ele, sorrindo. Como Rohan era misteriosa, uma mistura desconcertante de suavidade e aspereza. Talvez seu erro estivesse em ter sempre confundido a força com frieza nas mulheres. Talvez a maioria dos homens confundisse. Eles voltarão a aparecer, disse ela. Terão de aparecer. E quando o fizerem, então vamos pensar e decidir que atitude tomar. Isso mesmo, disse ele. E se eu tirasse minhas luvas? Será que eles me apareceriam agora? Mas não vamos ficar sem respirar até isso acontecer. Não. Ele sorriu. Michael ficou calado, cheio de ansiedade, e ainda assim cheio de preocupação, embora cada palavra que ela dizia o alegrasse e lhe desse a impressão de que essa ansiedade ia se dissipar a qualquer instante. Ele se flagrou olhando para o espelho lá nos fundos da sala e vendo sua minúscula imagem nele, bem como os lustres repetidos, presos pelos dois espelhos, em meio a um clarão prateado, num avanço infindo até a eternidade. Você gosta de me amar? Perguntou ela. Como assim? Você gosta? Pela primeira vez, sua voz demonstrava claramente um tremor. Gosto. Eu adoro gostar de você. Mas é apavorante, porque você é diferente de qualquer outra pessoa que eu conheci. Você é tão forte. Sou mesmo, disse ela, com a voz gutural. Porque eu poderia matá-lo agora mesmo se quisesse. Toda sua força masculina não lhe serviria de nada. Não foi isso que eu quis dizer. Ele se voltou e olhou para ela. Por um instante na penumbra seu rosto pareceu indescritivelmente frio e ardiloso, com as pálpebras semicerradas e os olhos reluzindo. Ela parecia perigosa como havia parecido por um átimo na casa em Tiburon, a luz fria que entrava pela vidraça na sala escurecida. Ela se sentou ereta, com um levíssimo farfalhar do tecido, e ele se flagrou recuando dela, instintivamente, todo arrepiado. Era aquela cautela que se sente quando se vê uma cobra na grama a 5 centímetros do sapato, ou quando se percebe que o homem na banqueta ao lado no bar acabou de se virar para você com um canivete aberto. O que está acontecendo com você, Rohan? Foi quando ele percebeu. Viu que ela estava tremendo, e que seu rosto estava manchado de cor de rosa e ao mesmo tempo de uma palidez mortal. Suas mãos se estenderam para ele e depois se encolheram. Ela olhou para elas e as juntou como se estivesse tentando conter algo indescritível. Meu Deus, e eu nem odiava Karen Garfield. Não mesmo. Deus me perdoe. Não, querida. Foi um erro terrível, e você nunca mais vai cometer um erro desses. Não, nunca mais. Mesmo com a velha, eu juro que não acreditava. Ele queria desesperadamente ajudá-la, mas não sabia o que fazer. Ela tremia como uma chama nas sombras, mordendo o lábio inferior,
e a mão direita apertando cruelmente a esquerda. Pare com isso, meu bem. Pare. Você está se machucando, disse ele. Mas, quando ele a tocou, ela lhe deu a impressão de ser de aço, inflexível. Juro que não acreditei. É como um impulso, sabe? E não dá para acreditar que seja possível. Fiquei tão furiosa com Karen Garfield. Era uma afronta ela vir até ali. Ela entrar na casa de Eli. Era uma afronta absurda. Eu sei. Estou entendendo. O que eu faço para neutralizar essa força? Será que ela volta para dentro de mim e começa a me queimar por dentro? Não. Ela afastou o olhar, recolhendo os joelhos junto ao corpo e examinando a sala sem grande interesse. Um pouco mais calma agora. Embora seus olhos estivessem extraordinariamente dilatados e seus dedos continuassem a se movimentar com ansiedade. Fico surpresa por você ainda não ter descoberto a resposta óbvia, disse ela. A resposta mais clara e perfeita. Do que está falando? Talvez seu objetivo seja simples. Talvez seja o de me matar. Meu Deus, como você pôde pensar uma coisa dessas? Ele se aproximou dela, afastando o cabelo do seu rosto e procurando aconchegar seu corpo. Ela o olhava como se estivesse a uma enorme distância. Querida, ouça o que lhe digo. Qualquer um pode tirar a vida de um ser humano. É fácil. Muito fácil. Há milhões de métodos. Você conhece meios que eu desconheço porque você é médica. Aquela mulher, Carlota, por pequena que fosse, matou um homem forte o suficiente para estrangulá-la com uma das mãos. Quando durmo com uma mulher, ela pode me matar se quiser. Você sabe disso. Um bisturi, um alfinete de chapéu, um pouco de veneno mortal. É fácil. E nós não fazemos esse tipo de coisa. Nada neste mundo pode fazer a maioria de nós sequer chegar a pensar nisso. E foi assim a vida inteira para você. Agora você descobriu que tem um poder mutante. Algo que se situa além das leis da escolha, do impulso e do autocontrole. Algo que exige uma compreensão mais sutil. E você tem essa compreensão. Você tem o poder para conhecer seu próprio poder. Ela concordou, em silêncio, mas tremia de corpo inteiro. E ele sabia que ela não acreditava nele. E de certo modo, ele não tinha certeza se acreditava em si mesmo. De que adiantava negar? Se ela não controlasse esse poder, inevitavelmente acabaria por usá-lo outra vez. No entanto, ele ainda tinha mais uma coisa a dizer. Algo relacionado às visões e ao poder das suas mãos. Rowan, disse ele, você me pediu que tirasse as luvas na noite em que nos conhecemos. Que segurasse suas mãos. Já fiz amor com vocês sem luvas. Só o seu corpo e o meu. Nossas mãos se tocando e as minhas tocando todo o seu corpo. E o que é que eu vejo, Rowan? O que é que eu sinto? Sinto bondade e amor. Ele beijou seu rosto. Beijou seu cabelo, afastando-o da testa com a mão. Você tem razão em muitas coisas do que disse, Rowan. Mas não nesse ponto. Não. Estou destinado a atingir-a. Eu lhe devo a minha vida. Ele virou a cabeça dela na sua direção e a beijou. Mas ela ainda estava fria e trêmula, e muito longe do seu alcance. Ela segurou suas mãos e as empurrou para baixo e para longe de si, com leveza, concordando com ele, e então lhe deu um beijo delicado, mas não queria que ele a tocasse agora. Não adiantava nada. Ele ficou ali algum tempo sentado, a pensar, olhando o aposento comprido e pomposo, olhando para os espelhos altos nas suas sombrias molduras trabalhadas, para o empoeirado piano Bosendorfer lá no fundo e para as cortinas como longas pinceladas de cor desbotada na penumbra. Pôs-se, então, de pé. Não aguentava mais ficar sentado. Andou de um lado para o outro diante do sofá e acabou parado junto à janela lateral, olhando para a varanda de tela empoeirada ali fora. O que foi que você disse agora mesmo? Perguntou ele, voltando-se para ela. Você disse alguma coisa sobre passividade e confusão. Pois é nisso que estamos, Rowan, na confusão. Ela não respondeu. Estava ali sentada, encolhida, com os olhos fixos no chão. Ele voltou até ela e a levantou do sofá, abraçando-a. Seu rosto ainda estava manchado de cor de rosa e muito pálido. Seus cílios pareciam longos e escuros enquanto ela olhava para baixo. Ele apertou os lábios contra os dela, com delicadeza, sem sentir nenhuma resistência. Quase como se ela não percebesse, como se fosse a boca de uma pessoa inconsciente ou em sono profundo. Depois, lentamente, ela se reanimou. Subiu as mãos pelas suas costas até chegar à nuca e o beijou também. Rowan, existe um esquema, sussurrou ele no seu ouvido. Existe uma grande teia, e nós estamos nela. Mas acredito agora, como acreditava antes, que elas eram boas, aquelas pessoas que nos reuniram. E o que querem de mim é bom. Preciso descobrir o que é. Rowan, preciso. Mas sei que é bom. Da mesma forma que sei que você é boa. Ele a ouviu suspirar. Sentiu o peso dos seus seios quentes pressionando o tórax. Quando ela afinal se afastou, foi com enorme ternura,
beijando os dedos dele enquanto os soltava. Ela caminhou até o centro do longo aposento. Parou abaixo do grande arco que dividia o espaço em 2 salões e olhou para os belos desenhos em alto relevo no gesso e para a curva delicada do arco para encontrar as cornijas dos 2 lados. Ela parecia estar inspecionando essa parte. Parecia estar perdida na contemplação da casa. Ele se sentia vulnerável e fechado. Aquela conversa o havia magoado. Não conseguia se livrar de uma sensação de infelicidade suspeita, embora não suspeitasse dela. Quem se importa? Exclamou ela, baixinho, como se estivesse falando consigo mesma, mas ainda parecia frágil e insegura. O pôr do sol empoeirado entrava pela varanda telada e revelava ser a âmbar sobre o velho assoalho. Partículas de pó turbilhonavam à sua volta. Palavras. Palavras, palavras, disse ela. O próximo passo é deles. Você já fez o que podia. E eu também. E aqui estamos nós. Eles que venham nos procurar. Eles que venham. Ela se voltou para ele, convidando-o em silêncio a se aproximar mais, com uma expressão de súplica e quase de tristeza. Uma fisgada de medo atingiu e o deixou vazio. O amor que sentia por ela era tão valioso e, no entanto, ele sentia medo. Medo de verdade. Michael, o que vamos fazer? Perguntou ela, dando de repente um sorriso lindo e carinhoso. Ele riu baixinho. Não sei, meu amor. Encolheu os ombros e abanou a cabeça. Não sei. Você sabe o que eu quero de você neste instante. Não, mas seja o que for, é seu. Ela estendeu a mão para pegar a dele. Fale-me desta casa, disse ela, erguendo os olhos para encará-lo. Diga-me tudo o que sabe a respeito de uma casa como esta. Quero saber se ela realmente tem salvação. Querida, ela só está esperando por isso. Só esperando. Ela é tão sólida quanto qualquer castelo de Montecleve ou de Dominguez. E você poderia se encarregar disso. Não estou dizendo que seja com suas próprias mãos. Eu simplesmente adoraria fazê-lo com minhas próprias mãos. Ele olhou para elas de repente. Essas miseráveis mãos enluvadas. Há quanto tempo não segurava num martelo e pregos, no cabo de um serrote, ou passava uma plaina na madeira. Ele olhou, então, para o arco pintado acima deles, para a longa extensão do forro com sua tinta rachada e descascada. Ah, como eu adoraria! E se você tivesse carta branca? E se você pudesse contratar quem quer que fosse necessário? Gessistas, pintores, telhadores, gente que devolvesse a vida a tudo, que restaurasse todos os cantinhos e frestas. Suas palavras prosseguiam lentas e exuberantes. Mas ele sabia tudo o que ela dizia. Ele compreendia. E se perguntava se seria possível que ela compreendesse tudo o que aquilo representava para ele. Sempre havia sido seu maior sonho trabalhar numa casa como esta. Mas não se tratava de uma casa como esta. Tratava-se desta casa. E sua memória viajava cada vez mais longe no passado. Até quando era menino, ali do lado de fora do portão, um menino que ia até a biblioteca para retirar das estantes os antigos livros cheios de ilustrações que mostravam esta casa, este mesmo salão, aquele corredor, porque ele nunca havia imaginado ver esses aposentos a não serem livros. E na visão, a mulher havia dito, convergindo para este exato ponto no tempo, nesta casa, neste instante crucial em que, Michael, você quer fazer a restauração? Através de um véu. Ele via que seu rosto se iluminava como de uma criança. Mas ela parecia tão distante, tão radiante, feliz e longínqua. É você, Deborah. Michael, tire essas luvas, disse Juan, assustando com sua súbita rispidez. Volte a trabalhar. Volte a ser você mesmo. Há 50 anos ninguém é feliz nesta casa. Ninguém ama nesta casa. Ninguém tem sucesso aqui. Chegou a nossa hora de amar e de vencer aqui. Chegou a nossa hora de conquistar a própria casa de volta. Eu soube disso quando terminei o arquivo sobre as bruxas Mayfair. Michael, esta é a nossa casa. Mas você pode alterar. Nunca pense por um instante sequer que não tenho poder, pois o poder deriva de... Michael, me responda. Alterar o quê? Não vão embora assim. Contem-me. Mas eles haviam desaparecido, como se nunca houvessem se aproximado. E aqui estava ele, com Juan, ao sol, pisando no chão aquecido, cor de âmbar, e ela esperava que ele respondesse. E a casa esperava. Além da casa, por baixo das camadas de ferrugem e sujeira, por trás das sombras e do emaranhado das trepadeiras, com seu calor e sua umidade, ela esperava. Ah, sim, querida, quero, sim, disse ele, como se estivesse acordando de um sonho, com os sentidos subitamente inundados pela fragrância da madressilva nas telas, pelo canto das aves lá fora e pelo calor do próprio sol que entrava, chegando até eles. Ele se voltou no meio do longo salão. A luz, Juan. Vamos deixar a luz entrar, disse ele, pegando sua mão. Vamos ver se essas venezianas velhas ainda abrem.